Voltando ao 8 de janeiro, que é o nosso ponto agora de análise, o que aconteceu no 8 de janeiro? O 8 de janeiro, ele foi um conjunto de manifestações, começa com manifestações, que acabam virando atentados terroristas, né? E eu uso a palavra atentados terroristas porque é a terminologia usada pelo STF. E acredito que a gente deva respeitar, né, o que é dito lá prudente. pelo... É prudente, né? Então, o que aconteceu ali? Cerca de 4.000 pessoas invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF. Só isso, né? E essas 4.000 pessoas estavam fazendo o que ali? É importante lembrar que, quando acabou a eleição, um grupo de pessoas começou a acampar porta de quartéis, que geraram cenas bem engraçadas ao longo do tempo, né? Tipo, gente marchando, fazendo oração para pneu, comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, enfim, oração com a atriz famosa da Globo. E aí, essas pessoas acamparam a porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Qual foi o argumento? O argumento é de que as eleições teriam sido fraudadas, de que a eleição do Lula não foi uma eleição limpa, né? Pediam lá para as urnas serem revistas e tudo isso. Então essas pessoas se uniram em Brasília, né? Não todas as pessoas, mas um grupo importante de pessoas viajou para Brasília no dia 8 de janeiro. Já existia um grupo ali, no quartel-general do Exército em Brasília. E aí 4.000 pessoas marcharam em direção ao Congresso. Invadiram o Congresso, o Palácio Planalto, para vocês entenderem, né? O Palácio Planalto é a sede do Executivo, o Congresso é a sede do Legislativo e o STF é a sede do Judiciário. E fica tudo dentro da Tudo mesma no praçona, mesmo lugar, né? E aí ele Já foi a Brasília, né? Já, Eu tem a nunca esplanada fui. dos ministérios. Eu ia falar pra você não ir, mas aí vai que algum brasileiro sabe isso. Enfim. E aí invadem e começam a depredar as coisas. Tipo assim, quebrar a cadeira, rasgar uma réplica da Constituição. Teve um cara que defecou numa sala do Supremo. Usa a palavra correta. O maluco cagou na mesa. O cara cagou na mesa. não A queria gente fala, não, porque não sei o quê. O cara foi lá, quebrou no maluco, cagou na mesa. Literalmente. Literalmente. Ele abaixou, colocou as suas nádegas brancas, como as suas, para Não me fora. compare, não me compare. E cagou no bagulho. E saíram quebrando a porra toda. E rasgaram um quadro do Di Cavalcante, dos anos 60. A porra de um vaso, né? Que Quebraram ficou um falando mó vaso tempão. da dinastia Shang. Eu gosto dessas coisas, cara. Você sabe que eu gosto dessas minúcias. Tu tem que sair do Atualize pro xadrez verbal, mano. Tu precisa de um podcast de 3 horas. Se me chamarem a xadrez verbal, eu vou lá. E aí quebraram o quadro da dinastia Shang de 1.500 anos antes de Cristo. Tipo, quebraram a porra de um relógio lá, histórico também. Sabe, quebrando a porra toda, né? Parecia torcida organizada em dia de jogo que o time perde, né? E aí, dito isso, naquele mesmo dia, 800 pessoas foram presas. Com as filmagens, mais 400 pessoas foram presas, depois mais 200, ou seja, número total, 1.400 pessoas foram presas, sendo alcunhadas de terroristas. Hoje, parte dessas ainda está presa, 750 pessoas ainda estão em presídio, em Brasília. Qual foi a consequência disso? A grande controvérsia nesses atentados foi a possível leniência da Polícia Militar de Brasília, né? Houve uma certa negligência da polícia ali e isso está sendo investigado até agora. À época... Redução de contingente, avisos de que ia ter algum tipo de manifestação e na época, né, mesmo com esses avisos, o secretário de Segurança de Brasília meteu o pé, foi para Miami, se eu não me engano, né? Então, assim, várias coisas ficaram bem o estranhas. secretário de Segurança Pública foi afastado, foi demitido, exonerado, né? E preso, inclusive está preso, né? O Anderson Torres. E o Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília, foi afastado temporariamente pelo Alexandre de Moraes, mas acabou voltando ao governo. Então, as consequências políticas disso são importantes de a gente analisar. Há ali no Senado alguns políticos que defendem uma CPI desse dia. O governo Lula não quer a CPI, usando como argumento o fato de que uma CPI agora atrapalharia. Existe uma série de leis que estão ali na fila para serem votadas, então uma CPI atrapalharia.
um governo começar com uma CPI seria muito ruim, ele só tem 100 dias de governo. Então tu imagina uma CPI, ainda que não seja uma CPI contra o governo, mas o início Ele vai fazer 100 dias hoje, né? Ele tinha 8 dias de governo. Exatamente. Imagina, uma CPI com 8 dias de governo. Oi, tudo bem, orçamento. Não, CPI. esquece essa porra toda CPI. Não, e para. A gente fica puto, sim. porque a gente queria que apurassem os fatos, né? Mas o governo para com uma compreende, CPI. compreende. É fato. Então, há ali a discussão hoje está em torno disso, né? Vai ter a CPI ou não? Lula não quer CPI, parte do Senado quer CPI, a galera presa está lá ainda e não se sabe o que vai acontecer. Metade desses está agora respondendo em liberdade. E aí uma investigação sobre participação de empresários importantes, teriam financiado, colocado os ônibus lá pra galera viajar em direção a Brasília. Eu acho que assim, cara, fretar não sei quantos ônibus, eu acho que foram, agora eu não lembro no número exato, mas foram tipo dezenas de ônibus assim fretados para levar o povo para Brasília. Isso exige dinheiro, né? Então, quando ocorre um crime que é um crime coletivo, a gente precisa entender quem fez, a gente precisa entender quem incentivou e motivou e quem financiou também, né? Isso é muito importante. E muitas vezes a ponta lá é a que tem culpa, claro, mas quem financia, muitas vezes é mais culpado do que quem estava, né? Então, acho que a CPI ela seria importante no sentido de descobrir de onde veio o dinheiro. De não prender só o cagão. Né? Seria. Bom, uma coisa que eu acho interessante. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que. Rapidinho, sabe o que eu lembrei? Época da faculdade. Ó o cagão, o cagão. O maneiro é que você tá fazendo piadas internas e quem tá vendo e ouvindo a gente, foda-se, né? Mas tudo bem, vamos lá. Falando sério agora, uma coisa que eu acho que chamou muita atenção sobre o 8 de janeiro é que, assim, o Lula, dentro desse contexto todo, eleições conturbadas, polarização, polêmicas na montagem da equipe de governo e tal, tudo isso, cara, o cara começa a governar, tem aquela posse que deu uma acalmada um pouquinho nas coisas, ele conseguiu fazer de um limão a limonada ali o fato do Bolsonaro não estar presente, tudo certo. Mas quando começa, a gente tem um período meio merda ali entre a posse no 1º de janeiro, né? Que até vai deixar de ser no 1º de janeiro, em breve. E o início da legislatura nova... Eita, quase que eu fiz merda. O início da legislatura nova na Câmara, né? Que ocorre só em fevereiro, que é um período que, assim, tu não consegue aprovar nada, tu não consegue correr com nada, né? Então é um período muito ruim para o governo em termos de realizações. Você está organizando a casa, mas você não consegue fazer grande coisa antes de fevereiro. E aí, em fevereiro, quando começa a legislatura, tem a eleição do novo presidente da Câmara, também fica muito parado e tal. E, cara, o que o 8 de janeiro acabou proporcionando pro Lula? Uma coesão ao redor do Lula. Sim. Então, assim, os bolsonaristas foram lá, não, a gente vai se unir porque vai derrubar o Lula, volta Bolsonaro, golpe militar, o cacete. E tudo que eles conseguiram foi, no mesmo dia do 8 de janeiro, ninguém queria, acho que nem o Lula, que acabou saindo como, entre aspas, muitas aspas, vitorioso, né, disso daí, com uma coesão ao redor dele, nem ele queria que acontecesse, mas... Cara, no mesmo dia tava o Lula com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com ministros do STF, com todos os entes sérios da sociedade civil relevantes se colocando contra o ocorrido, se solidarizando com o governo, a Janja dando entrevista no Fantástico, mostrando aqui, ó, quebraram o negócio, cagaram na mesa, enfim, aquilo tudo. Então, assim, o tiro saiu muito pela culatra, mas muito mesmo. E